Claro. Muito obrigado. Está tudo bem contigo? Ora, muito boa tarde. Vamos então esta nossa sessão sobre Microsoft Power BI. Eu vou Eu entrar numa pedia, por call, diz-me o favor, número a todos os que... participantes para fazerem mute os vossos microfones, por favor. Sim. Muito bem. Esta sessão vai ser gravada, pelo que podem depois, a posteriori, revê-la e ver com mais detalhe algum aspecto que vos tenha passado. A agenda para hoje vai começar por mim. Quero-vos agradecer, em primeiro lugar, pela vossa disponibilidade para virem ouvir aqui um pouco sobre quais são as grandes vantagens de utilizar ferramentas como o Microsoft Power BI para explorar informação, para nos ajudar, para nos auxiliar a tomar decisões nos nossos negócios, inclusive até para antecipar cenários. Depois, o António Simões irá falar-vos um pouco sobre as vantagens da utilização deste tipo de ferramentas na gestão, nos negócios, e porquê o Power BI da Microsoft. Mais à frente, tanto o Rui Pereira, ajudado pelo Pedro Santos da Microsoft, irão fazer uma pequena demonstração onde vão poder ver alguns exemplos de como se explora a informação, e vamos ver exemplos mesmo em concreto, vamos ver uma demonstração real, com tudo o que possa correr de mal, não é? Porque as coisas foram preparadas, mas vai haver aqui um live nas questões, não é? E vamos ver como é que vamos analisar dados de bases de dados tão diferentes como exploração de volumes de faturação, a distribuição gráfica, inclusive, mundial destas vendas, ou até, a limite, ver outros exemplos de como explorar informação da contabilidade, e, portanto, veem que esta demonstração vai ser bastante interessante para vocês poderem todos ver a amplitude com que se pode utilizar esta ferramenta. Mais tarde, após a sessão de demonstração, vão poder colocar as vossas questões, e tanto o António como o Rui e o Pedro terão todo o gosto em vos responder na medida do possível, daquilo que seja possível nesta agenda. Por mim, faria esta abertura e queria começar por, de alguma forma, contextualizar o Microsoft Power BI na Alvo. Nós, na Alvo, utilizamos esta ferramenta desde há bastante tempo e cada vez mais como ferramenta de análise. Isto também porque temos uma cultura que é muito baseada em dados. Nós temos dados que vêm da faturação, temos dados que vêm dos pedidos de suporte, temos dados que estão associados aos projetos que desenvolvemos em clientes, temos dados estatísticos de vendas, de previsões de vendas, portanto temos uma infinidade de dados, e isto é um aspecto que vai ser explorado nesta sessão, e por vezes o complexo é nós sabemos que temos estes dados, mas não sabemos o que fazer com eles. Mas neste contexto atual, e no caso em concreto da Alvo, mas também das organizações de uma forma geral, temos que de alguma forma tentar perceber o que é que se está a passar. E no caso da Alvo, para ter uma ideia, é importante para nós em cada momento sabermos como é que estão os nossos contratos, estamos a perder contratos, estamos a ganhar clientes, qual é que é o perfil desta perda ou destes ganhos? E a margem dos projetos que nós estamos a desenvolver em clientes está acima daquilo que é expectável? Está abaixo das expectativas e das médias que nós prevíamos? E quanto à equipa? A equipa está ocupada? Os consultores têm alocação para as próximas 2 semanas? Têm alocação para os próximos 30 dias? Ou até mesmo até ao final do ano? Qual é que é o cenário que nós temos em termos de ocupação dos consultores? E qual é que é a previsão de faturação? Com quanto é que nós vamos faturar a nossa faturação no final de junho, ou até no final de julho, ou ainda mais longe, qual é que é a previsão, grosso modo, de faturação até ao final do ano? Obviamente, quando entramos na esfera das previsões, tudo pode falhar, e as previsões são isso mesmo. É com base nos dados que nós temos e em alguns modelos, algumas projeções, conseguimos de alguma forma simular o que é que nos vai acontecer durante os próximos tempos. E isto é extremamente importante porque estas análises acabam por influenciar a nossa tomada de decisões, e nós olhamos para estas análises, para estes mapas,
que nós consultamos, eu particularmente consulto diariamente, e muitas das minhas decisões têm a ver com, se eu estou a ver que vou ter um acréscimo de trabalho dentro de 2 ou 3 meses, então uma das medidas que tenho que tomar rapidamente é perceber se a equipa que tenho é suficiente para dar resposta. Se não é, então tenho que ir ao mercado contratar mais pessoas. E, portanto, isto é apenas um dos aspectos que são extremamente importantes e cuja tomada de decisão tem muito a ver com esta análise de dados e com esta projeção daquilo que vai ser o nosso negócio dentro de algumas semanas ou alguns meses. Por outro lado, utilizar uma ferramenta como o Microsoft Power BI para além da tomada de decisões, e que eu comecei por dizer que as tomava no dia a dia, ainda tem uma grande vantagem, que é eu poder consultar esta informação, porque ela está sempre à mão, está sempre atualizada e, como vão poder ver nesta demonstração, pode ser consultada no nosso computador, no nosso tablet, no nosso smartphone, e a informação é sempre a mesma, apesar de estar devidamente adaptada a cada um destes dispositivos. E por isso fica aqui assim novamente o meu agradecimento pela vossa presença. Espero que a sessão vá ao encontro das vossas expectativas e passava agora a palavra para o António para dar continuidade ao restante webinar. Um obrigado a todos. Olá, Carlos Viva, muito boa tarde a todos. Agradeço novamente a vossa presença, desejando que esteja tudo bem convosco e com as vossas famílias. Obrigado. De facto, transformação digital. Ia pedir que, Carlos, que passe os slides. Isso. Muito obrigado. Efetivamente, a transformação digital está aí. Muito se fala, mas a verdade é que não é uma moda e tampouco é o futuro. Na verdade, é uma realidade essa que é incontornável, eu diria que até inevitável. Conceitos como a cloud, mobile, big data, internet of things, inteligência artificial, de facto, estão presentes na nossa vida, na vida das nossas empresas, mas também na vida enquanto cidadãos, todos nós, portanto, acabamos por lidar com estes temas e com estes conceitos. Por outro lado, portanto, vivemos também na era do always on. Indivíduos e organizações produzem cada vez maior volume de dados. Portanto, estes dados necessitam de tecnologia. A tecnologia é o motor que as empresas, independentemente da sua dimensão, isto é importante frisar, porque a tecnologia hoje está acessível a todos, e é que vamos falar aqui hoje, permite reduzir erros que muitas vezes se pagam caros, e, sobretudo, portanto, aumentar a produtividade e aquilo que é também o serviço ao cliente. Esta era de hiperconectividade, onde as estratégias de negociação, relação com clientes, fornecedores, mudam a um ritmo alucinante, colocam todos os dias desafios a nós, pessoas, profissionais, empresas e à sociedade em geral. A verdade é que, e até no contexto em que nós vivemos de Covid-19, verificamos que também surgem muitas oportunidades. Oportunidades essas, muitas delas surgem de uma análise pragmática e de uma análise dos dados, portanto, não são só baseadas em intuição. Portanto, tomar decisões, ia-lhe pedir também para passar, se faz favor. Muito bem. Obviamente que alguns confiam em Deus, não é? Mas a verdade é que os dados falam por si e há quem diga, deixem falar os dados, Porque tomar decisões com base em intuições, palpites ou dados atualizados não é aceitável nos dias de hoje. Decisões têm que ser suportadas em dados fidedignos. O volume de dados está a crescer todos os dias a um ritmo alucinante. Todos nós, cada vez mais, movimentamos um maior volume de dados, os nossos equipamentos, os discos, nossos discos externos, a capacidade de storage cada vez aumenta mais. E de facto, isso verifica-se. Portanto, imaginem, estima-se que até 2025 sejam criados 163 zettabytes. Eu vou contextualizar. Até porque para ter ideia, por exemplo, 5 zettabytes, que é uma unidade menor, representa todas as palavras já ditas hoje pela humanidade até hoje. Estes números são esmagadores, de facto.
nós temos um número gigante de dados nas nossas empresas, nas nossas organizações, e é importante termos consciência disso. E ter consciência disso é olhar para este iceberg. Este iceberg, na verdade, é uma caixa negra. Porquê? Porque nós acabamos por tratar e gerir os dados que nós conhecemos, com a informação que é produzida, com as métricas que, de alguma forma, os sistemas com quem trabalhamos, os ERPs, os CRMs, etc., produzem. A verdade é que isto é um iceberg muito grande, o volume de dados é gigante. E o iceberg não foi apenas fatal para o Titanic e para os seus tripulantes, mas também tem-se revelado fatal para muitas empresas. Mas, por outro lado, também acaba por ser uma enorme oportunidade. E se há uma implementação que de alguma forma é muito gratificante, acaba por ser uma implementação de uma solução de Business Intelligence. Porquê? Porque, na verdade, os clientes acabam por conhecer dados e informações das suas organizações que antes não conheciam. 70% das organizações acreditam que os seus dados não são usados em toda a sua extensão. É óbvio que não, claro que não. Eles têm que ser, porque na verdade há uma incapacidade de os gerir. Há uma incapacidade de os gerir, mesmo, portanto, não só os sistemas que as empresas têm, como também depois, portanto, nós temos dados que estão dispersos em diferentes fontes. Portanto, é importante, nós, portanto, definimos uma plataforma que agregue todos os dados e que nós possamos distribuir a informação pelos diferentes destinatários. Falamos sempre numa visão 360 do negócio. Esta visão 360 é importante que, por exemplo, a gestão de topo saiba ao minuto ou com aquilo que será o adequado para a organização, o que se está a passar no momento. O que não sabemos, não podemos medir e não podemos gerir. A verdade é que autogestão, nós não podemos entrar em autogestão. Qualquer organização, independentemente da sua dimensão, gera dados. O que faz com eles, aí já é outra, que é um aspecto completamente diferenciador. Portanto, e de suportar decisões em dados. Como o Carlos referiu e como também tenho falado, já falei há pouco, portanto, temos empresas que trabalham com vários sistemas, ERPs, CRMs, aplicações específicas do negócio, websites, portais, entre outros. E a verdade é que tem uma grande dispersão de dados, eles são provenientes de múltiplas fontes. Obviamente que ocorre um estado de excesso de informação que é útil, mas ela não está centralizada, ela não está contextualizada, ela não está normalizada. Este processo tem que ser agilizado, obviamente. A questão de converter os dados e informações em conhecimento. Só desta forma é que nós conseguimos tomar decisões essas corretas e que tenham impacto. Decisões corretas e que também... E de alguma forma que não sejam através do retrovisor, que não estou a tomar decisões hoje com base em dados do passado. Não, eu tenho que tomar hoje uma decisão com dados de ontem, semana passada, e até, inclusivamente, fazer alguma previsão do que, olhando para os meus dados, portanto, o que é que vai acontecer. Através desta análise e transformando os dados em conhecimento e em decisões, nós podemos detectar padrões até então desconhecidos, identificar relações-chave e, lá está, portanto, identificar as tendências e, de alguma forma, fazer projeções. Projeções essas que nos permitem melhorar a previsão de vendas, identificar o perfil dos nossos clientes, oportunidades de cross-selling, upselling, analisar o histórico, identificar as tendências e construir depois um conjunto de métricas essas que acabam por ser, portanto, o nosso guia. Acabamos, todos nós, portanto, definimos os nossos planos estratégicos, os nossos planos de vendas, os nossos planos de marketing, os nossos planos de produção. Nós temos objetivos, mas em cima desses, todos temos objetivos, mas temos que colocar KPIs, métricas, metas, temos que medir os resultados. Resultados que foram
resultado alcançado no período, quanto é que atingimos, subimos, estamos acima, estamos abaixo, qual é que é o desvio e porquê é que ocorreu esse desvio. Portanto, e todos os dados que sejam tornados em conhecimento, conseguimos tomar ações e, sobretudo, fazer a avaliação do que aconteceu. A questão aqui também da informação e partilhar e imprimir uma cultura baseada em dados é muito interessante. Porquê? Porque nós, quando estávamos aqui a construir os slides e até aqui em conversa com o Pedro da Microsoft, que vai entrar daqui a pouco, nós estávamos a falar que toda uma organização, tendo acesso aos dados, potencia a participação de todos naquilo que é o resultado que nós estamos motivados e que estamos envolvidos e aquilo que temos que atingir, o nosso objetivo. Contudo, ele potencia também a responsabilização das diferentes áreas e dos diferentes intervenientes. Cria o hábito, o apuramento dos resultados e da análise da performance. Porque aí, só através desta análise é que nós sabemos se, na verdade, as estratégias que nós definimos estão a ser concretizadas, estão a ser corretamente implementadas e se nós temos que entrar de alguma forma em ações corretivas. Quais são as melhorias? Porquê? Aonde? Não é? Há aqui alguns exemplos, partilho convosco aqui alguns exemplos de empresas, de facto, que após a implementação uma solução de Business Intelligence, nos dizem é que, por exemplo, há uma empresa que nos diz que com a implementação de BI foram detectadas algumas incoerências, cotações que foram dadas como ganhas no CRM e que, na verdade, nunca tinham chegado a ser faturadas ou que a encomenda não tinha chegado a ser concretizada. Isto aqui, óbvio, tem um impacto naquilo que é a rentabilidade e também a satisfação do cliente. Por outro lado, como tinha dito há pouco, a identificação de oportunidades de cross-selling, upselling, que anteriormente eram efetuadas de uma forma manual e demorada, neste momento, tanto automatizada, portanto, permitindo uma maior agilidade na área comercial. Por outro lado, acabamos por conseguir gerir os dados de uma forma centralizada, temos o nosso dashboard, temos a nossa visão e sabemos o que está a acontecer. Porquê? Porque fazemos uma consolidação dos dados que estão nas diferentes aplicações. E depois há a questão da monitorização, que é extremamente importante, o aspecto da monitorização. Porquê? Porque permite-nos, ao dia, fazer a avaliação de uma forma pragmática através dos dados, não é com o que nós sentimos, não é com o que nós achamos, que obviamente que também é importante, mas permite-nos responder de uma forma mais imediata aquilo que é o mercado e que são os nossos clientes. Depois conseguimos, e como vamos ver mais à frente, desenvolver um conjunto de métricas e dashboards em áreas importantes, como a área financeira, como a área das vendas, a área do marketing, a área da produção, empresas do setor público, etc. Portanto, é fundamental fazermos este caminho que está acessível a todas as empresas. Porquê escolher Power BI? Eu podia estar aqui a descrever, mas eu gostaria que alguém, do ponto de vista mais prático, falasse convosco e desse exemplos. Ia pedir aqui a palavra ao Pedro. Pedro? Obrigado, António. Bom, então a pergunta é bastante direta e eu vou tentar respondê-la com a mesma simplicidade com que ela é feita. Portanto, nós até agora falámos de Business Intelligence e da adoção de uma cultura de dados dentro das organizações. No entanto, existem alguns desafios associados à implementação e à adoção de BI nas mesmas. Nós ainda hoje encontramos, por exemplo, silos de informação dentro das organizações que dificultam, então, a obtenção de uma visão consolidada da empresa, o que promove a necessidade de uma ferramenta que permita a integração de fontes de dados que estão dispersas, que estão tanto on-prem como estão na cloud, e fazê-lo numa plataforma única e segura. Outro grande desafio é também a obtenção de dados recentes, ou seja, é necessário que as operações do dia-a-dia sejam refletidas nos nossos dashboards e esta operação deve ser o mais simples e direta possível. Bom, é também importante garantir que diferentes perfis acedem à informação necessária para o desempenho das suas funções.
Por exemplo, um gestor de conta deverá ter acesso à informação dos seus clientes, enquanto que, por exemplo, um CEO terá outro tipo de necessidades. E, portanto, é vital ter uma ferramenta que contemple estas diferentes necessidades e na qual seja fácil implementá-las. Portanto, o Power BI, para além de possibilitar o desenvolvimento e a criação de dashboards a partir de diferentes fontes de dados, que era um dos desafios que eu falei, e permite com isso a obtenção de uma visão consolidada da empresa. E aqui, para terem uma noção, nós, no Power BI, ao dia de hoje, disponibilizamos mais de 90 conectores para fontes de dados, tanto on-prem como na cloud. E estamos a falar de uma base de dados de SQL Server, como tem no vosso ERP Primavera, um fecheiro Excel, entre outras. E com apenas um clique, como também verão mais à frente na demonstração, é possível publicar e partilhar estes dashboards no Power BI Service. E o Power BI Service, que é basicamente a nossa plataforma cloud, acessível a partir de qualquer local e de qualquer dispositivo também, e aplicar diferentes perfis consoante as necessidades dos utilizadores que controlam o acesso à informação de uma forma que é segura e que é totalmente gerida pela Microsoft. Aliás, há aqui um dado importante. A Microsoft foi considerada este ano novamente como líder no quadrante mágico da Gartner, na área das plataformas de análise e de Business Intelligence. E isto é um estudo que analisa vários fornecedores de tecnologia e um estudo bastante conceituado e que por si só já demonstra como Power BI é uma excelente opção. Portanto, resumindo, nós podemos ver o Power BI como uma forma de potenciar as nossas equipas com informação. Portanto, permite o acesso à informação necessária em qualquer altura, a partir de qualquer lugar, utilizando um browser ou a aplicação móvel, que nós também disponibilizamos, assim como agiliza o processo de partilha de conteúdo entre equipas, e acabando assim com os gaps que muitas vezes existem entre as mesmas, e acelerando e facilitando as decisões baseadas em dados. E isto é um ponto bastante importante. E, portanto, por todos estes motivos, Power BI apresenta-se como uma solução ideal de Business Intelligence, e aqui nestes slides estamos a ver algumas vantagens mais específicas, algumas delas mais focadas até na realidade dos ERPs. Espero, assim, de uma forma simples, não é fácil porque Power BI é bastante complexo e é um mundo, mas espero ter dado uma noção clara do porquê Power BI ser uma ótima solução para a adoção de Business Intelligence nas vossas empresas. Pedro, se me permites, eu trazia aqui um ponto muito rápido ontem quando estávamos a falar aqui sobre a ação de hoje, e tu insististe várias vezes e chamaste a atenção, eu achei fantástico, a questão da contextualização. E na altura estávamos a falar do número 30, não é? Podia ser outro qualquer, obviamente que sim. Mas ia-te pedir, se estás recordado, para trazer este ponto aqui para a discussão, porque eu creio que ele é muito elucidativo daquilo que poderá ser, o que é que representa um número sem contexto e sem enquadramento. Sim, ou seja, e depois todas as ações que são desencadeadas a partir do momento em que um número, algo é contextualizado. Exato. Nós temos, faz favor. Claro que sim. Nós temos, isto é um excelente exemplo. Nós falámos já da transformação de dados em informação, que por sua vez se transforma em conhecimento e que nos permite ter algumas ações relativamente a esse conhecimento. E um exemplo que eu costumo dar, ele é simples, mas bastante elucidativo, é o número 30. Portanto, nós vemos 30 ou outro número qualquer. Nós vemos um número e a primeira questão, isto são dados, é informação. Bom, o número 30 por si ele não me diz nada, mas se eu contextualizar e disser que são 30 graus num determinado dia e que vai estar, por exemplo, a chover, essa contextualização transforma uma coisa que são dados em informação que, por sua vez, agregado, me permite ter algum conhecimento e tomar ações, como, por exemplo, uma ação simples de vou levar o meu chapéu de chuva ou não. E este é o processo, agora levando para o mundo empresarial, de transformar os dados que são gerados, por exemplo, numa fatura, que contextualizados com o tempo e de como essas vendas evoluíram ao longo do tempo, numa ótica dos artigos, numa ótica do vendedor, eu consigo ter e realizar ações, nomeadamente, por exemplo, na forma como eu vou planear o meu estoque, na forma como eu vou posicionar os meus vendedores, na necessidade ou não de contratar, como até o Carlos
referiu no início, e isto é um ponto bastante importante que explica bem este processo de transformação de dados em conhecimento que nos permite depois realizar ações com esse conhecimento. A questão é que os dados hoje são fundamentais. Porquê? Porque eles credibilizam, não é? Portanto, quem tem dados toma decisões de uma forma pragmática, credível, e também, de alguma forma, para a gestão das expectativas, seja internas dentro da organização, seja junto dos nossos stakeholders, tem um impacto muito grande. Vou dar um exemplo aqui hoje que nada tem a ver com o mundo empresarial diretamente, mas indiretamente tem. Ainda há pouco tempo tivemos nesta questão do Covid-19, portanto, a autoridade competente apresentou os dados da questão do vírus, dados esses que estavam errados. Mais tarde foram corrigidos. De alguma forma isto teve impacto naquilo que são as nossas expectativas, daquilo que é a nossa análise, daquilo que é a previsão, daquilo que são os desvios e de alguma forma até a credibilidade daquilo que é a instituição. E os nossos dados são importantes para termos credibilidade cá dentro, junto das nossas equipas, mas também lá fora, a todos os níveis, stakeholders e não só. Muito bem, mais do que estarmos a falar, o ideal é nós vermos a ferramenta, portanto, a funcionar. É algo que é muito, muito expressivo e, portanto, eu ia pedir aqui para vocês. Rui Farinha. Sim, boa tarde. Olá, Viva. Boa tarde a todos. Boa tarde, por favor. Ok, vou então agora começar por partilhar aqui uma das primeiras dimensões que nós temos do Power BI, que basicamente é a ferramenta Power BI Desktop. Eu julgo que neste momento já devam estar a ver aquilo que é o meu ecrã, e basicamente o que eu tenho aqui aberto no meu ecrã é o Power BI na sua versão desktop. A versão desktop é uma versão que serve não só para consulta, mas sobretudo para criação de dados. Eu não querendo entrar em detalhes demasiadamente técnicos, até porque não é isso que se pretende num webinar desta natureza, aquilo que eu quero dizer e acrescentar aqui é o seguinte. Neste caso, e para esta demonstração, para este webinar, aquilo que nós estamos aqui a utilizar é uma ligação direta a uma base de dados Primavera, portanto uma base de dados SQL, mas como já foi dito, podíamos ter utilizado aqui um conjunto de várias outras fontes de dados. E mesmo falando do Primavera, num cenário de multi-empresa, uma das grandes vantagens do Power BI é efetivamente permitir-me ir beber dados a essas várias empresas e depois mostrá-los de uma forma condensada. Poderão perguntar-me, ok, mas estes dados, se eles estão a ser bebidos a uma base de dados Primavera, então quer dizer que nós estes dados já os temos e se calhar até já os conseguimos retirar do Primavera. Eu diria certo e diria também errado. Diria certo porque, como é óbvio, nós não estamos aqui a inventar dados, portanto estes dados estão no Primavera e podem ser consultados a partir do mesmo. Errado porque, por exemplo, no Primavera nós não temos a facilidade de uma criação de gráficos, ou, por exemplo, como nós podemos ver aqui nesta zona central do ecrã, utilizar até uma situação de geolocalização. E depois existe ainda uma outra coisa que também já foi falada, mas que não é demais fazer ênfase nisso, que é a facilidade de acesso aos dados. Eu nem sempre estou em frente ao meu computador onde eu tenho o Primavera instalado. Ou se não tiver instalado e se até já trabalhar na cloud e já tenho mais alguma mobilidade, eu nem sempre tenho um portátil no qual eu posso aceder ao meu servidor na cloud e aceder ao Primavera. Com o Power BI, como já dissemos, eu posso aceder aos meus dados, esteja eu em qualquer lado, com ligação à internet e com algo tão simples como tendo um smartphone na minha mão. E, portanto, isso é uma das primeiras coisas às quais eu quero dar aqui algum ênfase. Outra das situações é a parte apelativa e extremamente dinâmica e interativa com o qual os dados são apresentados no Power BI. Fazendo aqui após esta pequena introdução, falar um bocadinho daquilo que foi aqui criado. Ou seja, nós optámos por criar para este webinar um dashboard do Power BI, portanto, um fecheiro Power BI com 4 páginas, um bocadinho à imagem daquilo que, para quem todos conhecem o Excel, também funciona um bocado pela parte das folhas. Aqui no Power BI são chamadas as páginas, e temos esta primeira que é a minha análise de vendas. Esta análise de vendas pode ser interessante, nomeadamente, portanto, para o departamento da logística, na área das vendas, onde eu tenho desde logo a possibilidade de ver um volume de vendas por cliente, tenho um total de vendas global,
tenho também uma geolocalização das minhas vendas, ou seja, permite-me, através de um mapa, verificar onde é que as minhas vendas estão a ser feitas ou não estão a ser feitas. Analisar também quantidades vendidas por família e um total de vendas por cliente, baseado também numa média. O que é que isto quer dizer? Nós podemos ver neste gráfico aqui em baixo que temos não só o meu total de vendas por cliente, mas temos depois esta linha que traça nada mais, nada menos do que aquilo que é a minha média de vendas por cliente. E, portanto, eu numa única representação gráfica consigo analisar a quem é que eu estou a vender mais e também a quem é que eu estou a vender acima ou abaixo da média, o que pode ser depois importante até em termos de esforço comercial e tentar dizer, ok, eu tenho aqui este meu José Maria Fernandes e Filhos Limitada que está abaixo da média, talvez seja um cliente onde eu deva fazer um pouco mais de esforço comercial. Depois, numa segunda página, que é aqui a minha página de análise de cliente, eu tenho uma análise mais fina. E análise mais fina porquê? Porque eu estou a olhar para aquilo que é a minha análise cliente a cliente e permite-me aqui ver já não o total de vendas global, mas sim o meu total de vendas por cliente, cliente este que neste momento está aqui selecionado, portanto nesta visualização aqui deste meu lado direito. Reparem que eu cada vez que altero o cliente, todas as outras situações são também alteradas, portanto há uma grande interatividade e que eu vou mostrá-la ainda melhor um pouco mais à frente neste webinar. Portanto, aqui eu estou apenas a fazer uma introdução daquilo que é cada uma das informações que eu vos vou mostrar neste webinar. E, portanto, como eu dizia, nesta análise de cliente pode ser uma análise mais interessante, por exemplo, para o comercial, ou seja, eu poder analisar dentro dos meus clientes o que é que eu estou a vender a cada cliente, facilmente através desta análise das quantidades vendidas por artigo, olhar para uma evolução cronológica das vendas, ou seja, se as vendas estão a crescer, se estão a crescer cronologicamente, ver em que alturas é que há picos de vendas e, portanto, nós sabemos que há situações que às vezes podem ser algo até sazonais e, portanto, eu poder, de certa forma, prever isso naquilo que é o meu esforço comercial. E depois temos aqui uma terceira página, que é uma análise de stocks. Esta análise de stocks será mais virada para aquilo que é o responsável da armazém. E, de uma forma simples, eu tenho uma tabela onde eu tenho tudo aquilo que são os meus artigos e que eu tenho em stock, pelos armazéns onde eles estão, a quantidade em stock e também o estado do stock em termos de estar disponível ou reservado. Consigo também ver aqui do meu lado direito essas mesmas existências, mas já filtradas por família ou pelo estado das mesmas. E, rapidamente, eu posso vir aqui e dizer eu só quero ver as minhas existências no meu armazém A1 e reparem como toda a informação mostrada ela é rapidamente alterada. Mas eu até posso dizer mais, ok, eu quero ver no A1, mas quero ver apenas aquilo que seja da minha família computadores. Ou, por outro lado, eu quero saber apenas da minha família computadores e não me interessa qual é que é o armazém. E reparem como de uma forma bastante rápida e bastante imediata e apelativa visualmente, nós temos esta informação a mudar perante os nossos olhos. Aqui num quarto separador temos uma análise mais financeira, ou seja, nós aqui, se nas três páginas anteriores nós estávamos a beber informação daquilo que é a parte da logística, nomeadamente na ótica das vendas, nós aqui estamos a beber informação daquilo que é uma análise mais contabilística. Onde eu tenho basicamente aqui no meu lado esquerdo um acumulado por conta, em 2 anos, 2019 e 2020, que me permite fazer um comparativo. Tenho também aqui nesta minha visualização mais à direita o valor por conta e ano, que me permite fazer rapidamente uma análise gráfica e, portanto, bastante visual daquilo que é o comparativo para uma mesma conta dos valores a crédito ou a débito para 2 anos, neste comparativo aqui 2019-2020, e temos também um valor por classe e por ano, também fazendo essa mesma comparação e tendo cá em baixo um seletor que me permite mais uma vez filtrar a informação de uma forma muito rápida. Portanto, este basicamente é o cenário. Eu vou apenas mostrar de uma forma muito rápida o conjunto de visualizações que o Power BI me permite ter acesso de uma forma bastante rápida e a forma como eu rapidamente consigo também alterar uma visualização de um gráfico de uma forma para um gráfico de outra forma bastante rapidamente. Isto é a consulta dos campos que eu estou a ler da minha base de dados Primavera.
E aqui eu quero fazer uma ênfase também, que é, quando nós estamos a modelar os dados dentro do Power BI, eu posso, dentro de uma tabela, e quem é mais técnico e conhece a infraestrutura SQL de uma base de dados Primavera, sabe que muitas das vezes nós numa mesma tabela temos uma enormidade de dados e que podem não ser necessários para a minha análise, e eu aí posso facilmente modelar os dados e dizer, eu desta tabela só preciso de determinados campos, e mais ainda, eu posso dizer de uma forma fácil que eu quero criar um novo campo naquela tabela, que eu não estou a criá-lo fisicamente no SQL, mas sim só dentro do Power BI, e que me permite fazer comparativos entre duas colunas, fazer operações aritméticas, etc, etc. Outra vantagem do Power BI é que sempre que eu estou a fazer isto no Power BI, eu estou a manipular dados existentes e não os estou a editar. E esta é uma grande vantagem, por exemplo, relativamente ao Excel. Eu posso facilmente partilhar um ficheiro Excel com estes mesmíssimos dados, até dizer que o Excel está ligado também à base de dados, e eu ao carregar em atualizar, atualizo também os dados, embora demore muito mais tempo no Excel do que no Power BI, mas existe aqui uma grande vantagem, é que eu não corro o risco de, por lapso, alterar os dados. Poderão dizer-me, está bem, mas eu no Excel também posso, de certa forma, proteger os dados através de uma proteção da folha ou do ecrã, ou seja, aquilo que for. Posso. Mas no Power BI eu nem sequer preciso de o fazer porque eu não estou a alterar dados, eu estou apenas a consultar dados. E falando agora, tendo terminado de falar sobre esta ferramenta que é, como podem ler aqui no título, o Power BI Desktop, ou seja, a minha parte que eu tenho instalada no meu PC e que me permite criar de forma bastante rápida alterações e criar os meus dashboards, ou seja, desde raiz ou alterar os que já tenho, vamos a outra parte que é importante, que é o publicar. O publicar o que é que me vai permitir? Vai-me permitir basicamente dizer que eu vou deixar de ter este ficheiro apenas no meu PC e vou publicá-lo para o serviço da Power BI, ou seja, ele vai passar a estar na cloud e a partir desse momento ele estará disponível quer para consulta, quer para colaboração com outros intervenientes, da minha organização, ok? Portanto, aquilo que eu vou estar aqui a fazer é enviar, portanto, o Power BI para a web. Ele, neste momento, foi enviado para aquilo que é o serviço Power BI. Ele pergunta-me onde é que eu quero publicar. Eu vou selecionar o meu ambiente de trabalho. Ele está a avisar-me que este Power BI já tinha sido publicado e, portanto, eu vou dizer que sim, que quero substituí-lo. E a publicação está, neste momento, a ter início. Como podem ver, foi bastante rápido e eu vou desde logo utilizar este link. E o que é que eu vou ter agora? O meu browser vai abrir. Vou iniciar a minha sessão na Microsoft. E a partir deste momento eu estou a ver aquele mesmo dashboard que vos mostrei, que estava até agora apenas e só no meu PC, e neste momento ele está publicado na web. E reparem como eu não perco nenhum tipo de funcionalidade, antes pelo contrário. Reparem como é fácil eu, por exemplo, chegar aqui à classe 2 e basta-me clicar na classe 2 e no correspondente ao ano 2020 e tudo altera. O meu extrato passa a ter apenas contas da classe 2, referentes ao ano 2020. Neste gráfico acontece exatamente a mesma coisa. E isto é uma mais-valia do Power BI. A facilidade com que eu, ou clicando em valores aqui na tabela, ou clicando num seletor feito para o efeito, ou até mesmo no gráfico, eu consigo manipular os dados de uma forma muito, muito simples. Vamos, por exemplo, aqui à minha análise de vendas. E eu vejo que tem aqui uma concentração de vendas em determinados países. E eu pergunto assim, eu estou a vender para o Reino Unido, para quem? Eu clico no Reino Unido e já sei que no Reino Unido eu tenho a microAvi. Neste caso nem é grande cliente porque eu tenho um valor a crédito. Ou seja, o meu cliente tem mais notas de crédito do que faturas. Vamos esquecer a microAvi, que nem quero olhar para ele. Vamos ver em Portugal. Ok, e aqui tenho os meus clientes e tudo isto está a mudar, reparem, todos os gráficos estão a mudar. Eu vejo no meu total de vendas apenas coloridamente, sem estar assombreado, aquilo que são os meus clientes em Portugal, e se escolher Espanha, rapidamente a coisa altera.
Eu acho que isto é efetivamente um game changer para as empresas e sobretudo para quem precisa de analisar dados. O mesmo acontece na minha análise por cliente. E agora aqui vou aproveitar para vos mostrar mais uma coisa. Reparem que eu tenho aqui selecionado a Alvo como meu cliente e neste momento a Alvo tem 33.5K em termos de total de vendas. E eu vou fazer uma coisa muito simples, que é vir ao meu Primavera, tenho aqui uma fatura em aberto e eu vou gravar esta fatura. E, portanto, isto seria o meu operador, está na minha empresa, ele acabou de fazer mais uma venda, ou esta venda entrou através de um comercial que está na rua, ou através de uma autovenda, seja aquilo que for. Não interessa qual é que é a fonte, o que me interessa é que eu neste momento passei a ter mais uma fatura no meu sistema. E eu venho ao Power BI, eu estou neste momento, portanto, a analisar a minha informação e vou fazer um refresh. E reparem, já cá tenho os 36K. E consigo ver que a minha venda de hoje, dia 25, em que teve um total de mercadoria ou serviços de 2.500 euros, foi inferior àquilo que eu tinha vendido no dia anterior, ou seja, numa data anterior. Mas, ou seja, tive logo aqui a evolução cronológica. E, portanto, isto é perfeitamente imediato, in loco, e, portanto, eu não estou a trabalhar com dados de ontem, ou de há uma semana, ou do mês passado, ou sequer de há uma hora. Não, eu estou a trabalhar com dados que neste momento têm menos de 1 minuto. E isto acho que é efetivamente uma das situações que faz toda a diferença. Toda a diferença nós termos, portanto, este tipo de análise imediata, ao minuto, e como é óbvio, ele alterou-me ali a análise de vendas por cliente, mas também me alterou a análise de vendas global, como é óbvio. Todos os dashboards neste momento foram já atualizados com base naquela informação. Inclusive eu teria atualizado também a minha análise de stocks, não fosse esta venda ter sido apenas de serviços, porque eu consigo ver pela minha análise do cliente que aquilo que subiu graficamente foi uma venda de dias de consultor e não, por exemplo, Pentiums, ou seja, aquilo que for. Portanto, foi algo que não tem representação em stock e, portanto, o meu dashboard de stocks, neste caso aqui, não foi alterado. Nós estamos, portanto, neste momento, eu já vos mostrei, recapitulando, o meu Power BI Desktop, portanto, a minha ferramenta que eu tenho, a minha aplicação que eu tenho instalada nativamente no meu desktop e que me permite criar, alterar dashboards, fazer todas essas situações, que me permite depois publicar. E publicar para onde? Para a web, para a cloud, e neste momento eu estou a ver um browser. Vocês não estão a ver o browser por completo porque eu pus em full screen, mas como podem ver isto é o Google Chrome. E se calhar agora iria-vos mostrar aqui mais um outro local onde eu posso facilmente olhar para o meu Power BI, porque eu também nem sempre tenho um PC ou um portátil e, portanto, aquilo que eu posso mostrar é no meu telemóvel. E eu tenho neste momento, vocês o que estão a ver aqui é o meu telemóvel, que está ligado aqui ao meu PC. E eu tenho aqui o meu ícone para o meu webinar. Vou abrir o meu Power BI no telemóvel. Portanto, eu neste momento aquilo que vocês estão a ver no ecrã é a atualizar o Power BI diretamente no meu telemóvel. Eu vou pôr aqui em full screen. E cá tenho exatamente a mesma informação. Na palma da minha mão, na dimensão do meu telemóvel. Podia estar a utilizar um tablet, como é óbvio, poderia. Esta situação que às vezes vem ali algum granulado, portanto tem a ver com o facto de eu estar a ligar o meu telemóvel via Wi-Fi com o PC e portanto pode haver aqui às vezes algum desfazamento ou alguma alteração aqui relativamente à visualização. Posso também dizer que este dashboard que nós estamos a ver, ele foi feito para ser consultado maioritariamente na web ou diretamente no PCI, portanto ele está feito de uma forma, vamos dizer, relativamente pouco user-friendly para o telemóvel, mas o Power BI permite-me, quando eu estou a criar um dashboard, dizer que ele vai ser utilizado
em tablet ou telemóvel e, portanto, eu permito-me logo fazer com que as visualizações que nós estamos aqui a ver sejam muito mais user-friendly para quem estiver a analisar a partir desse dispositivo. E pronto, e aqui estou eu, consigo rapidamente fazer exatamente o mesmo tipo de análise que fazia na web ou no meu desktop. Reparem, eu escolhi aqui mais uma vez a alvo, através do gráfico. Na minha tabela, no canto superior esquerdo, já tenho apenas ali a alvo selecionada. No mapa, ele foi-me selecionar apenas ali Portugal, que é onde a alvo está localizada, mas se eu aqui no gráfico clicar aqui também no meu cliente Soluciones CAD de Madrid, eu passo a ter dois clientes selecionados e neste momento já tenho ali a Península Ibérica, ou seja, representada em Portugal pela alvo e representada a parte de Espanha por este meu cliente Soluciones CAD de Madrid. Vou minimizar o ecrã para poder aceder aqui ao meu ícone das páginas. Vou novamente aqui à análise do cliente. Isto é só para vos mostrar como num telemóvel, e claro que se fosse num tablet o ecrã acaba por ser ainda mais otimizado e portanto acaba por ter informação de uma forma muito mais simples e portanto aqui tenho uma manipulação fácil dos meus dados na palma da minha mão e dados perfeitamente atualizados. Portanto, para fazer aqui um pequeno sumário daquilo que vos mostrei e que espero ter conseguido cumprir aqui os objetivos, ou seja, a facilidade com que no Power BI são criados dashboards com visualizações completamente diferentes, a facilidade com que eu altero a visualização de um momento para o outro, eu deixo de gostar de um gráfico de circular e quero pôr um gráfico do tipo pie, eu altero isso facilmente, publico, isso fica rapidamente disponível. Tenho a possibilidade de analisar através de vários dispositivos, com informação completamente online, de uma forma intuitiva, fácil, onde eu aglomero dados de várias fontes de dados. Eu podia agora mostrar-vos aqui como é que eu faço as ligações às tabelas e a várias bases de dados e como é que até posso ir buscar informação, parte à web, outra parte a um ficheiro SQL, outra parte a um ficheiro Excel, mas não é isso que se pretendia com esse webinar. Como é óbvio, estamos abertos para marcar agora depois demonstrações mais personalizadas e tailor-made para aquilo que são as vossas necessidades, mas em traços gerais o que eu queria mostrar era efetivamente o quanto o Power BI é multiplataforma, o quanto ele é intuitivo de utilização e o quanto ele pode ser um parceiro muito importante para, dentro das vossas organizações, poderem ter todo o tipo de análise relativamente aos dados, seja qual for a fonte de dados a partir da qual estão a consultar os mesmos. Eu vou fechar aqui, portanto, a minha apresentação. Há aqui algumas áreas que nós não falámos, nomeadamente na questão de ir buscar, explorar dados que sejam oriundos de sistemas de produção, por exemplo, ou mesmo na componente de recursos humanos, em que nós podemos calcular a massa salarial que está dentro daquilo que é, enfim, a meta do período. Completamente, António. Nós podemos ir buscar aqui. Exatamente. Nós podemos fazer aqui uma análise. Eu podia ter criado aqui, em vez de quatro páginas no dashboard, eu podia ter criado 40, não é? Onde ia buscar basicamente todas as informações, desde os equipamentos e ativos, à produção, à manutenção, aos recursos humanos, mas iria sempre faltar qualquer coisa. E portanto. Cerca de, para teres ideia, tenho aqui cerca de 70 métricas ou KPIs que não vale a ver, seria agora muito extenso estar a enumerá-los. Rui, eu ia também pedir aqui ao nosso colega da Microsoft, ao Pedro, a apresentação e esta demonstração muito bem conseguida que tu fizeste está muito centrada naquilo que é irmos buscar dados ao ERP. Eu ia pedir também ao Pedro, se ele não se importa, até de dar exemplos, ou partilhar connosco outros exemplos daquilo que é a exploração e utilização do Power BI em noutros contextos. Nós temos visto, juntamente com os colegas da Microsoft, e não só, e que fazemos para clientes, implementações e dados quase que parece que estamos num jogo de computador, tal é a dinâmica. Então ia-lhe pedir para ele também partilhar connosco.
Certíssimo, António. Eu queria vou pedir só 2 minutos, que eu acho que existe aqui um ponto que é extremamente importante, que é, e o Rui várias vezes o referiu, que é exatamente a facilidade de desenvolver em Power BI. E a ideia que eu quero passar é, devido às visualizações e à experiência do utilizador que o Power BI oferece, como nós vimos na demonstração, é muito fácil sermos levados a pensar que Power BI é uma ferramenta, de um custo muito elevado, e 2, que é muito difícil começar a desenvolver conteúdo nela. Então, eu queria só ter aqui 2 minutos para tentar desmistificar um bocadinho estes 2 pontos. Portanto, para começar, é necessário dividir Power BI em Power BI Desktop e Power BI Service. Portanto, o Desktop foi a aplicação Desktop que o Rui mostrou, onde se faz toda a parte de desenvolvimento e que, isto é um ponto importante, ela é gratuita. Portanto, vocês hoje podem ir ao site da Microsoft, fazer o download, ligar às vossas bases de dados, ficheiros, o que for, e começar já a desenvolver dashboards. Por outro lado, temos a parte do Power BI Service, que é quando vocês fazem a publicação, e a publicação estamos a falar de um clique, como o Rui fez, para uma plataforma cloud gerida pela Microsoft, e aí sim que permite a partilha de conteúdo entre os vários utilizadores da vossa organização. E, portanto, voltando um bocadinho atrás, só na parte de desenvolvimento e da dificuldade que podem ter a criar este conteúdo, da parte da Microsoft nós já disponibilizamos inúmeros conteúdos formativos, desde a parte de tutoriais, de guias de passo a passo, e, portanto, é fácil o processo de iniciação em Power BI. Além disso, nós temos também a própria documentação do serviço, que ela é muito extensa, completa, mas sobretudo muito simples e direta, e portanto grande parte das questões técnicas que vocês possam ter já estarão respondidas na própria documentação. E por fim, um ponto que para mim também é muito importante e eu acho que é muito diferenciador no Power BI é a própria comunidade. Portanto, nós hoje temos mais de 800 mil utilizadores que participam ativamente em fóruns de Power BI. E a minha experiência é extremamente ágil e fácil, e grande parte das vezes, quando vocês colocam uma pergunta, ela será respondida num curto espaço de tempo. Portanto, e em relação à parte do investimento, que isto também é uma parte muito importante e é preciso desmistificar, e como eu já tinha dito, o Power BI Desktop por si, ele é gratuito. E, portanto, até vamos por aqui o cenário de uma empresa unipessoal que pode, sem qualquer custo, começar a utilizar Power BI, faz o download da aplicação, desenvolve e vai conseguir ter então estes dashboards super interativos e que nos dão imensa informação sem qualquer custo. Este investimento ele surge apenas quando é necessária a partilha e a colaboração entre utilizadores. E basicamente o modelo de preço é bastante simples, ele começa com Power BI Pro e tem um custo mensal de 8,40€ por mês e por utilizador. E isto já responde também a uma questão que foi colocada logo no início, e eu prometo que não me vou alongar muito mais. Não, por favor, continua. Que é a parte da aplicabilidade de Power BI em empresas de menor dimensão. E aqui também é necessário desmistificar um bocadinho esta questão, que é, portanto, antes de mais, a adoção de BI, de uma cultura de dados, que é tudo aquilo que temos vindo a falar até agora, ela é não só aplicável, como recomendável a empresas de qualquer dimensão. E o modelo de preço de Power BI acompanha exatamente esta estratégia, ou seja, o licenciamento é mensal e é por utilizador, portanto, ele é extremamente ágil e permite que, se uma pessoa, um colaborador entra na minha organização no próximo mês, eu consigo subscrever uma licença e ele, a partir daí, está licenciado e pode também consultar a informação. Se no mês a seguir alguém sair da minha organização, eu também consigo baixar os meus custos retirando uma licença. Então, esta agilidade faz com que seja facilmente adaptável e aplicável a empresas desde grandes multinacionais até pequenas empresas menores, mas que, e esta é só a minha ideia final, a adoção de Business Intelligence é não só aplicável como recomendável. Isto é muito importante. É uma solução, é fácil de começar, é uma solução escalável e ágil, não é? Exatamente. E com uma modelação fantástica. Exato.
Aliás, Muito até bem. aqui também temos um bocadinho a partilhar que toda a demonstração que nós fizemos, o Rui fez no caso, e parabéns, está bastante boa, demorámos relativamente pouco tempo, não foi um projeto, se calhar o primeiro impacto parece um projeto que demorou semanas a desenvolver, na realidade foram horas de trabalho e com muita discussão pelo caminho, e portanto isto exemplifica da melhor forma possível a agilidade e facilidade de desenvolver conteúdo em Power BI. E do ponto de vista de quem consulta e do utilizador, na verdade não é necessário ter conhecimentos, por exemplo, de Excel ou ser um especialista em tecnologia, não é? Portanto, é uma solução muito intuitiva e utilização fácil, não é? E até democrática, ou seja, nós conseguimos abranger vários tipos de utilizadores, desde do utilizador que é um developer puro, mais técnico necessariamente, mas até ao utilizador de negócio, que basicamente o seu papel é consumir conteúdo e não produzi-lo. E esta ferramenta é extremamente democrática nesse sentido. Portanto, se sou um utilizador de negócio, eu consigo, através da minha aplicação móvel ou através do computador, a partir de qualquer lugar do mundo, e isto é importante, assim tenho acesso à internet, consultar essa informação atualizada e sempre comigo. Nós temos um cliente que diz que é viciante. É viciante porque acaba por ser um bocadinho, o potencial é imenso e é até complicado para nós aqui numa hora tentarmos passar tudo o que é possível fazer. Tu perguntas-me exemplos e eu posso-te dar um exemplo mais simples, desde uma análise de negócio, de vendas, de prospecção de mercado, de análise de equipas de vendedores, etc. Análises mais financeiras, até análises super interativas de monitorização de armazéns. Tens também, muitas vezes, começa a haver já a introdução de inteligência artificial dentro destes dashboards, então passamos não só a analisar dados passados, mas também tentar extrapolá-los para o futuro. Isso é muito interessante. Eu diria que o Power BI por si se adapta quase a qualquer realidade. É interessante, às vezes vemos a consulta de dashboards, por exemplo, há pouco tempo estava a ver de um diretor comercial em que tinha, portanto, num dashboard com aquilo que são as empresas que cresceram, portanto, obviamente, tanto ligado a bases de dados externas, mas empresas que cresceram mais rapidamente em Portugal, onde é que elas estão, isto até para eles fazerem uma análise de mercado e perceber, portanto, onde é que vão apostar e que empresas, e depois em cima disso colocar todo um conjunto de objetivos e fazemos aquelas medições que nós falámos aqui hoje. Sim, e nós estamos a falar um bocadinho da área empresarial, mas, por exemplo, se nós recuarmos agora uma situação, não é preciso recuar muito, porque ela é recente, que é agora a parte do Covid, que todos estamos a viver, muitos dashboards que nós vemos têm por base Power BI, portanto não é necessariamente, os exemplos são vastos, desde qualquer tipo de análise que eu queira fazer, assim eu tenho dados, eu consigo fazer visualizações interativas e super intuitivas desses dados. Portanto, no fundo, vamos bater naquele processo que falámos há pouco, que é a transformação desses dados, que são estáticos a princípio, contextualizá-los e ter conhecimento que nos permite depois tomar ações. Literalmente é ter a empresa na mão. Porque temos a informação, temos os dados e está no telemóvel. E há aqui uma outra questão, desculpem-me interromper, tem havido já aqui várias questões que portanto, que estão a ser colocadas aqui no chat desta meeting, e todas elas bastante pertinentes, e nomeadamente até, por exemplo, uma questão, e que tu, António, e o Pedro poderão dar aqui uma resposta até melhor do que eu, que é a questão da Gisela Barbosa, que eu desde já agradeço, como todas as outras questões que têm estado a ser colocadas, que é, para disponibilizar os dashboards a clientes, implica pagar a licença por cada cliente. Eu acredito que isto seja uma dúvida que neste momento exista e à qual eu creio que a resposta pode até ser uma surpresa agradável, mas vou deixar isso convosco. A resposta será agradável porque é possível disponibilizar os dashboards aos clientes. Efetivamente, cada utilizador que acede, novamente vamos bater num licenciamento que é por utilizador. Nós aqui estamos a falar de um cenário de Power BI Pro versus, resumidamente, Power BI Pro para outras organizações. Portanto, quando nós estamos a falar muitas vezes de
acima de 500 utilizadores começa a compensar, por exemplo, outra oferta que nós temos, que é o Power BI Premium. No caso, aí o licenciamento é por conteúdo e não por utilizador, mas aplica-se a poucas, ou seja, são situações pontuais. Eu aqui quando falava... Desculpa, Pedro, interromper-te. Aqui quando falava do ser agradável, não era o facto dela ser gratuita ou não. É assim, isto aliás já foi falado anteriormente, que é aquilo que podem achar que é o preço de uma solução Power BI ser provavelmente uma surpresa agradável, porque não é efetivamente para aquilo que esta ferramenta traz, não é de todo uma ferramenta que seja demasiado onerosa para os utilizadores. Não, e eu acrescentaria mais uma questão importante, isto talvez um bocadinho mais técnico, mas os utilizadores que nós estamos a falar são utilizadores que estão associados ao meu tenant de Power BI. No entanto, de forma a nós podermos incorporar um utilizador que é externo, nós temos a possibilidade de utilizar um serviço que se chama o Azure AD B2B, que permite exatamente eu convidar utilizadores que são externos para a minha organização. E, portanto, isto é uma forma ágil e direta de eu conseguir dar acesso a um cliente meu, a um dashboard que está desenvolvido no meu tenant Power BI. Exatamente. Aqui uma questão que eu lanço. O Hugo Morgado lança aqui uma questão que agradecemos desde já, obrigado. A questão é a seguinte: se pretendemos unidades de servidores ERPs com linguagens distintas, exemplo Oracle e Microsoft, o Power BI é transversal? Eu já respondi que sim ao Hugo. Sim, aliás, quase todas as questões que aí estão de caráter técnico, elas já estão todas respondidas, e nós podemos inclusive fazer aqui uma análise, porque podem não estar a olhar para o chat e não estarem ao corrente dela. Portanto, perguntam-se, por exemplo, se era possível fazer um dashboard de vendas em Primavera e depois ter também esse mesmo dashboard de um cliente que tem PHC, e a resposta que eu dei foi que o dashboard de Primavera tem que ter ligações a tabelas que são do Primavera, que são diferentes do PHC, mas é perfeitamente possível aglomerar dessas duas fontes num mesmo dashboard. Isto, por exemplo, acho que é interessante e pode haver mais situações em que esta seja a questão. O João Sousa questionava, por exemplo, sobre avaliar a necessidade da utilização de um ETL e em que circunstâncias é que seria, portanto, haver esta necessidade. E é aquilo que eu disse, ou seja, o ETL, que é o Extract, Load and Transform, o Power BI vive disso, o Power BI vive um bocadinho disso. Quanto às circunstâncias, eu disse, se calhar de uma forma um pouco lata, mas é a minha maneira de ver as coisas, em que qualquer situação em que uma organização pretende obter dados de uma forma online e on the move, ou seja, tendo alguma mobilidade, o Power BI faz todo o sentido, não é? Há aqui só dois pontos que é preciso referir. Um tem a ver com, portanto, essa parte do ETL, e como tu dizes, o ETL está inerente no Power BI, ou seja, quando eu faço, o processo eu tenho uma conexão, portanto, a parte de extração, a transformação eu faço-a modelando os meus dados, e depois, portanto, eu dentro do meu Power BI eu já tenho esse ETL inerente. A questão é, muitas vezes, em arquiteturas mais complexas de Business Intelligence, o que eu faço tenho um ETL que termina no meu Data Warehouse, como chamamos, portanto é um repositório central de dados, e depois então o meu Power BI vai beber a esse Data Warehouse. Isto tem muito a ver com a complexidade que eu tenho no meu projeto. Portanto, como nós costumamos dizer, às vezes é um canhão para matar uma mosca. Eu tenho que perceber se eu preciso de ter uma arquitetura tão complexa e robusta, ou se é suficiente fazer a minha transformação no Power BI. Em relação ao PHC versus Primavera, e também só para terminar, é importante nós percebermos, estamos a falar de PHC, estamos a falar de Primavera. Isto são tudo, vamos encarar como aplicações. Por baixo tem cada um as suas fontes, das suas bases de dados associadas. Como eu tenho acesso, eu tenho várias conexões a partir do meu Power BI, eu posso me ligar tenho uma ligação para o PHC, outra para a Primavera, outra para outra aplicação que não é nenhuma nem outra, e depois a modelação, aí sim,
é a lógica que eu crio de ligar todas estas tabelas para criar um modelo único de dados e ter a minha visualização em cima. Portanto, é possível, sem dúvida, estamos a falar de ERPs, mas podemos extrapolar para qualquer fonte de dados. Muito bem. Obrigado, Pedro. Obrigado, Rui. O que vamos apelar é, estas questões estão todas interessantes, nós temos aqui já a entrar no nosso tempo. Todos aqueles que pretendam, portanto, resposta, por favor, encaminhem para o e-mail que nós partilhamos, comercial@alvo.com, em que teremos todo o gosto em responder. Pedro até tentará participar nas respostas, se for necessário. Carlos, vou-lhe pedir, por favor, então, que retome. Obrigado a todos. Só me resta agradecer para já a excelente demonstração, Rui, que tiveste muito bem e parece que as coisas correram bem. Muito obrigado. Ontem na demonstração houve ali alguns percalços, mas é mesmo isso, é novidade. Obrigado a todos os que estiveram presentes e reforço a mensagem que o António acabou de deixar. Estamos completamente disponíveis para responder às vossas questões que não tenham sido aqui suficientemente esclarecidas e por isso desafiava-vos a que enviem um mail para o nosso comercial@alvo.com, que atempadamente teremos todo o gosto em poder responder. Um obrigado a todos e um resto de uma excelente tarde também. Muito obrigado. Obrigado a todos e o resto uma boa tarde. Obrigado a todos pela participação. Um abraço, obrigado.